Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Ouvindo a Bíblia. Eu sou a missionária Keila. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like no vídeo, a compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, pois vamos estar trazendo aqui uma palavra esclarecedora, uma palavra que trará luz para a sua vida e para o seu dia. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre que é em vão servir a Jesus da forma que eu vou explicar aqui, da forma que eu vou estar trazendo para você através da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o Evangelho ele tem chegado em muitos lugares e muita gente se diz seguidor de Cristo, muita gente se diz que segue a Cristo, que vive o Evangelho, mas infelizmente há muitas pessoas seguindo a Cristo da forma errada. Bom, Paulo ele vai falar aos Gálatas no capítulo 3, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de Jesus Cristo, que foi apresentado como crucificado. No versículo 3, sois vós tão insensatos que tendes começado pelo Espírito e agora acabais pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão. Aqui Paulo, ele está falando, para os Gálatas, para os irmãos, que muita gente estava persuadindo os crentes, estava tentando levar os cristãos por outro caminho. E Paulo vai dizer aos Gálatas: terá sido em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também não foi em vão. Paulo já estava achando que era em vão tudo aquilo que ele tinha pregado para eles, ensinado para eles sobre o Evangelho, porque eles estavam se deixando levar pelos falsos ensinamentos. Então, a palavra de Deus vai dizer que muitos estavam deixando já a graça pelas obras da lei. Aqui no versículo 16 do capítulo 2 vai dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, que temos crido, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui naquela época havia muitos cristãos que tinham aceitado a Jesus, mas que ainda queriam viver nos preceitos da lei, que era guardar dias, a abstenção de alguns alimentos, a restrição, algumas obras da lei que ainda queriam estar praticando. Então muitos queriam servir a Jesus ainda praticando os preceitos da lei. Ou seja, Paulo mostra que isso era anular a graça. Isso era em vão servir a Jesus dessa forma, achando até mesmo que o sacrifício de Cristo não seria suficiente, como se fosse necessário praticar mais alguma coisa para acrescentar a sua salvação. Então nesse vídeo eu quero trazer para você esta palavra, onde Paulo mesmo fala que era em vão servir a Jesus dessa forma. Era em vão o seu trabalho quando a pessoa quer seguir a Cristo, quer a salvação através de Cristo, mas acha que é necessário ele praticar algumas obras da lei, é necessário ele praticar algumas coisas para agregar a sua salvação. Quando ele acha que o sacrifício de Jesus não é suficiente para salvar a vida dele, que ele tem que praticar alguma obra para ser salvo, não anulando as obras em que Cristo deixa para nós como cristãos viver e praticar, porque isso acrescenta a nossa fé. Mas nós sabemos que pelas obras nós não somos salvos também, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Então Paulo mesmo fala que as obras não podem trazer a salvação para nós, mas somente através da fé em Jesus Cristo. Então, infelizmente, há muitas pessoas servindo a Cristo, mas achando que o sacrifício de Jesus não é suficiente, achando que ele tem que praticar outras obras, ele tem que fazer algumas coisas para agregar a sua salvação. Então isso é em vão, isso anula o sacrifício de Cristo. Quando alguém acha que mas eu tenho que fazer isso, tenho que guardar dia tal, eu tenho que deixar de comer tal alimento, porque a lei dizia isso. A lei dizia sobre o alimento que eles poderiam não comer. A lei tinha sobre guardar dias, sobre praticar a circuncisão. Eram muitos os preceitos da lei. Então, quando alguém vinha para Cristo, aceitava a salvação em Cristo Jesus,
aceitava o sacrifício de Cristo para a salvação e queria ainda praticar esses preceitos antigos da lei para agregar a sua salvação, Paulo diz que isso era em vão. Isso era em vão. Então, meus amados, a palavra de Deus nos mostra que o sacrifício de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação. Não há necessidade, é até mesmo em vão servir a Cristo praticando ainda as obras da lei, guardando dias, porque Paulo mesmo vai falar sobre isso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11 vai dizer: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Então Paulo fala aqui que no qual também a nossa circuncisão hoje é através da fé, ou seja, a marca da nossa aliança com Deus não é feita por homens, não é feita pela mão de homens como a circuncisão era feita. Não, a nossa aliança com Deus, ela é feita através da fé em Jesus Cristo. Então, Paulo vai dizer ainda aos Colossenses, ao capítulo 2, versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou dia de lua nova, ou dos sábados, porque era costume de muitos ali guardar o sábado, guardar dias de festas, dias que eram sagrados. No dizer de hoje, muitas pessoas ainda guardam dias que para eles é um dia sagrado, é um dia santo, e faz daquele dia ali quase como um seu Deus, quando nós sabemos que Paulo vai dizer: ninguém vos julgue por isso, porque não há necessidade de guardarmos um dia, de praticarmos estas obras da lei para a nossa salvação. Não há necessidade, pois hoje nós vivemos uma nova aliança, e esta nova aliança, ela é pelo sangue de Jesus Cristo, não é feita pelas obras da lei. A nossa circuncisão não é feita por homens, a nossa aliança com Deus, ela é feita através da nossa fé pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz essa marca. A nossa marca é Cristo, a nossa marca é o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida, no qual nós fomos selados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, a palavra de Deus nos fala sobre tudo isso. E aqui, Paulo vai dizer ainda, em Gálatas capítulo 2, não anula a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou em vão. Então Paulo está dizendo que não anula a graça, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então a graça de Deus, ela não pode ser anulada por nada. Nada pode anular a graça. Ou seja, nós não podemos trocar a graça de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo por nada. Porque seria como se Cristo tivesse morrido em vão. De nada é você viver da mesma forma, praticando as obras, guardando dias, praticando tantas coisas que você acha necessário para a sua salvação. Então o sacrifício de Cristo não adiantou nada. Sendo que o sacrifício de Cristo é para a nossa salvação. Ele morreu pelos nossos pecados. Onde a palavra de Deus diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, unicamente pelo sacrifício de Cristo. Nada pode substituir, nada anula a graça de Deus. Nada nós podemos colocar em lugar da graça de Deus. Então a palavra de Deus nos fala sobre tudo isso. Ainda Paulo vai dizer aos Gálatas: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Versículo 13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado por madeira. Então Cristo morreu para nos livrar, nos resgatou da maldição da lei, porque nós não poderíamos jamais cumprir a lei. Nós não poderíamos jamais cumprir todos aqueles preceitos, mas Cristo veio para nos oferecer a graça, nos tirar da maldição da lei. De maneira que a lei nos serviu de tutor, a Bíblia diz, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós fôssemos justificados. Então a nossa justiça, a nossa justificação é pela fé, não é pelas obras da lei. É pela fé que nós somos justificados, como Abraão. Abraão alcançou a justiça de Deus pela fé. Então, assim também nós
que aceitamos a Jesus Cristo pela fé. Então, é em vão servir a Jesus como? É em vão servir a Jesus praticando coisas para agregar a sua salvação. É em vão servir a Jesus dessa forma. Porque a Bíblia ainda vai dizer, porque toda lei se cumpre numa só palavra, e nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia ainda diz mais, separados estáis de Cristo, vós que foi justificado pela lei, que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, quando alguém quer se justificar, quer alcançar a sua justiça diante de Deus através da lei, da graça ele cai, ou seja, ele perde a graça que é o sacrifício, ou seja, o sacrifício de Jesus já não tem valor sobre esta pessoa, porque ele mesmo anula esta graça procurando viver os preceitos da lei. Então, sendo aqui bem clara, segundo o que a palavra de Deus nos mostra, é aqui em Gálatas, e ainda tem em outros livros da Bíblia, onde a palavra de Deus nos fala também em Colossenses, ninguém vos julgais pelos dias, pelo que comeu, pelo que beber. Então Paulo está falando aqui claramente que é em vão servir a Jesus praticando coisas para ser salvo ainda. Ou seja, achando que tem que, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que guardar dia, eu tenho que deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, porque senão não serei salvo. Como se você está colocando algo para agregar ou acrescentar a sua salvação. Sendo bem clara, a palavra de Deus nos mostra claramente que Jesus Cristo é suficiente para salvar a sua vida. O sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os meus e os teus pecados. Não há necessidade de praticar obras da lei para ser salvo. Não há necessidade de guardar dias para ser salvo. Até porque isso já era obra da lei da antiga aliança. Hoje nós vivemos o novo, hoje nós vivemos a graça, hoje nós vivemos o perdão que vem através de Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então a Bíblia fala claramente que Cristo nos resgatou da maldição da lei. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Isso aqui está escrito em Gálatas capítulo 3 e versículo 11. Então, ainda diz mais que a preocupação dos Gálatas era essa. No livro de Gálatas capítulo 4, versículo 10, guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo, vocês querem ainda viver nos preceitos da lei, guardando dia, guardando anos, praticando essas obras como mérito para a salvação de vocês. Paulo acha que isso era em vão, né? Paulo diz que isso era em vão, o trabalho dele de pregar o evangelho, de anunciar Cristo como o único meio de salvação. Cristo é um novo e vivo caminho para nós. Então saiba de uma coisa, que ninguém vos iluda, como diz aqui Paulo aos Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Né? Paulo aqui considera até mesmo dessa forma, quem vos enfeitiçou, quem é que está tentando enganar vocês? Então, havia homens daquela época que praticavam esses preceitos da lei e persuadia, tentava enganar os cristãos, mostrando para eles que a viver pela graça não era suficiente, tinha que praticar também as obras da lei para ser salvo. Então saiba que ninguém vos engane, que você venha procurar ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia ela nos é clara, né? O Espírito Santo ele nos esclarece de forma tão simples a sua palavra, de forma que ninguém venha vos enganar. Então Paulo diz que vocês não venham se deixar enganar, né? Se deixar ser iludido por aqueles que tentam persuadir, enganar, levar as pessoas ao caminho que Cristo já veio nos tirar. Jesus veio para nos tirar disso, para nos tirar da maldição da lei, porque nós não poderíamos jamais cumprir os preceitos da lei. Eu vou ler um versículo que ainda fala na palavra de Deus em Hebreus 10 e 12, que diz assim: mas havendo este oferecido para sempre o único sacrifício pelo pecado, está sentado à destra de Deus. Então o sacrifício único de Cristo pelos pecados, ele está sentado à destra de Deus. Então Cristo é o sacrifício único, é o sacrifício perfeito, é o sacrifício suficiente para salvar a sua vida.
viver pela lei, guardando dias, anos, como diz Paulo aos Colossenses. Portanto, que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova, dos sábados, porque a sombra dessas coisas futuras é o corpo de Cristo, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, que ninguém vos domine, Paulo vai dizer, que ninguém vos domine, que ninguém venha vos enganar, quanto aos rudimentos antigos, que eram ordenanças, como vocês viviam no mundo. Então, tudo isso está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e diante. Então, saiba que esse negócio de guardar dias, guardar anos, achar que algo, um dia tem que guardar, porque se não guardar esse dia, se não fizer isso, não vai ser salvo. Saiba que isso é engano, isso é coisas vãs, coisas que não agradam a Deus, coisas das quais Cristo já veio para nos resgatar, desses rudimentos antigos, dessas obras em que não podiam de forma alguma nos tirar do pecado. Hoje nós dizemos pela graça e pelo Espírito. Então Paulo até diz, vocês receberam o Espírito Santo, foi pela lei ou foi pela graça? Vocês têm recebido o Espírito Santo, é pela graça ou é pela lei? Vocês têm recebido o Espírito Santo por as coisas que vocês praticam ou é pela graça? Saiba que tudo que nós temos é pela graça de Deus. Tudo que nós temos recebido é pela graça. Não é por mérito nosso. Sendo mais claro aqui, tudo que Jesus fez para nós, ele vai dizer que é mérito dele. Tudo é mérito dele. Nada é mérito nosso. A salvação, ter a presença do Espírito Santo, nada é mérito nosso. De nada você pode se orgulhar, a não ser da cruz de Cristo, a não ser do sacrifício que ele fez. Por isso que Paulo disse que considerava tudo uma completa perda, a fim de poder ganhar a Cristo Jesus. Então saiba de uma coisa, precisamos conhecer cada dia a palavra de Deus para que ninguém vos iluda. Nós estamos vivendo num tempo em que muitos se dizem que estão servindo a Cristo, mas estão servindo a Cristo da forma errada. Além de Cristo, estão colocando outras coisas como necessárias para a salvação. Isso anula o sacrifício. É em vão servir a Jesus dessa forma. É em vão servir a Jesus, ainda praticando coisa para ser salvo. Porque nós lutamos sim pela nossa salvação, mas para manter a salvação que temos recebido de Cristo. A salvação que nós recebemos de graça. Lutamos para manter de que forma? Vivendo uma vida de santidade, praticando as obras de Cristo, não as obras da lei, mas as obras de Cristo, fazendo aquilo que Cristo fez, pegando seus exemplos como é necessário para a nossa vida. Então a lei que hoje nós ainda temos como necessária é a lei moral, né? A lei moral, onde a palavra de Deus vai nos falar aqui, né, sobre o matar, o não roubar, não adulterar. Essa lei moral ela permanece. Mas a lei cerimonial, os cerimoniais, guardar dias, essas coisas, não nos é mais necessário. É o que Paulo está dizendo. Não é mais necessário fazer isso porque Cristo veio para cumprir toda a lei. Hoje nós temos que ter, sim, manter-nos na lei moral, que é o que permanece, onde o próprio Cristo vai citar quando ele tem um encontro com o jovem rico, né? E ali na verdade, ele vai citar o jovem, né, em que ele guardava tudo aquilo. Jesus vai dizer que ainda faltava uma coisa para ele. Vende tudo que tu tem, vem e me segue. Então, saiba que isso ainda permanece, a lei moral. Mas a lei cerimonial, de guardar dias, guardar anos, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo para ser salvo, essas coisas não é mais necessário. E outra coisa, ninguém deve se orgulhar. Ninguém deve dizer, mas eu estou pagando um preço, porque é uma coisa que a gente ouve muito. Inclusive eu ouvi há poucos dias alguém dizendo assim, eu estou pagando o preço, temos que pagar o preço para sermos cristãos, nós temos que estar pagando um preço, Gente, o preço foi Jesus quem pagou. E eu até disse, era uma pessoa que se dizia cristão, eu disse, não, o preço quem pagou foi Jesus. Jesus pagou o preço por nós. Hoje nós não temos que pagar preço, não. É uma frase que a gente ouve muita gente dizendo, gente que é crente diz, eu estou pagando o preço. Estou orando por uma pessoa e diz assim, eu estou pagando o preço. Embora você ore por alguém, isso não é preço. Orar por alguém não é pagar preço. Fazer algo, não é pagar preço para ser salvo, não. Isso é praticar o que agrada a Deus.
Então, o vídeo ele vai ficar, infelizmente, um pouco longo e seria um assunto bem longo para estarmos falando em apenas um vídeo. Mas esse vídeo é para dizer para você que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a sua vida, para salvar a sua alma, e que pagar preço foi Jesus quem pagou. Que a Bíblia até mesmo diz, Deus tem mais prazer que nós obedeça a sua palavra do que oferecer sacrifícios, né? Do que oferecer sacrifício de tolo. Então, Deus tem muito mais prazer em nós obedecer a sua palavra. Que ninguém vos engane, que você não venha colocar, mas eu tenho que fazer isso para me ser salvo. Não. A salvação foi Jesus que nos ofereceu através da cruz de Cristo, né? Através da sua morte na cruz. Isso é salvação. O que nós temos que praticar hoje é viver o Evangelho, viver as boas novas de salvação que Cristo trouxe, né? Viver uma vida santa, uma vida digna diante de Deus, obedecendo sim as suas ordenanças, que é pregar o Evangelho, obedecendo as suas ordenanças, que é ser batizado nas águas, mas guardar dias, meses, anos para ser salvo, isso não existe, né? Isso é coisa lá do passado, do tempo da lei. Disso Cristo já veio nos tirar, né? Então esse é o verdadeiro Evangelho esclarecedor, né? Que você venha conhecer cada dia esta palavra. Vamos estar trazendo ainda mais esclarecimento a respeito desse assunto, porque é um assunto longo para se falar em apenas um vídeo. Mas espero que através dessa palavra você tenha sido iluminado para não servir a Cristo de forma errada, né? Não achar, mas estou servindo a Cristo e a pessoa se acha digna ainda da salvação porque está praticando alguma coisa. Então, nada que nós faça é mérito nosso para ser salvo, não. Se você vai para a igreja, se você jejuma, se você faz boas obras, isso aí não te torna digno da salvação. Nós não somos merecedores, mas tudo é pela graça. Tudo é pela graça. E não adianta a pessoa achar, eu estou fazendo isso aqui para mim ser salvo, eu estou fazendo isso aqui. Não, a salvação nós já recebemos através de Cristo. Tudo que nós praticamos é porque cabe ao cristão fazer aquilo que agrada a Deus realmente. Mas guardar dias, anos, esses preceitos cerimoniais, eles não estão mais para nós cumprir. Cristo veio para nos trazer a justiça, nos justificar diante de Deus. E Paulo vai dizer aos romanos, justificados nós já fomos através de Cristo. Então, justificados temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que você venha entender isso. A palavra de Deus ela é clara. Espero num próximo vídeo estar trazendo de forma mais clara ainda algo a mais sobre este assunto, que é em vão servir a Jesus dessa forma. Guardando dias, guardando meses. É em vão servir a Jesus de outras formas também, né? Não vivendo verdadeiramente como deve um cristão viver. Então é em vão. De nada, como dizem, de nada vai adiantar. Você às vezes viver no Evangelho e não praticar o Evangelho, que é as boas novas de salvação. E que Deus nos abençoe, Deus te abençoe e te ilumine para cada dia viver esta palavra.